Olha, estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, vamos falar aqui no estúdio do Jornal do Piauí a respeito do aumento do valor da tarifa de passagens de ônibus. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Adriano Barreto, que é diretor do transporte público da Esse-Trans, e vamos falar a respeito desse assunto. Se você tiver dúvidas, 99910-0066 é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Quero desejar uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde a todos, os ouvintes da emissora. Estamos aqui dispostos para esclarecer, dentro da nossa limitada capacidade, um pouco desse cenário, cenário. Vamos falar a respeito desse assunto. Mas antes, nós vamos trazer as informações a respeito do que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí está recomendando em relação ao valor da passagem de ônibus. A população sabe que o valor da passagem na cidade de Teresina é R$ 4,00 e a meia passagem não chega a R$ 2,00. Por lei, é um valor abaixo disso. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí acredita que já haja a possibilidade ou a necessidade de um reajuste dessa tarifa, congelada há vários anos na cidade de Teresina. Entretanto, a população, os moradores, os usuários do sistema, acreditam que o valor não pode ser tão alto, considerando que o sistema não atende a todas as necessidades da população. Nós vamos ouvir Bruno Cavalcante, que é auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para que ele pudesse falar a respeito da interpretação dos técnicos do Tribunal de Contas sobre o que diz respeito à composição do valor da passagem de ônibus em Teresina. Vamos ver. Na verdade, o que a gente fez foi um plano de ação, tá certo, para que o sistema de transporte melhorasse. E aí a gente fez uma simulação de uma operação, tá, tentando sinalizar para o usuário um melhor nível de serviço. Então, nessa simulação, o que foi que a gente fez? A gente colocou mais ônibus na rua, tá certo? Uma frota aí de cerca de 320 veículos. A gente estabeleceu uma frequência de viagem com intervalos, tá certo? O tempo de espera do usuário lá no ponto de ônibus de 30 minutos, tá ok? Então, tudo isso gera custo. E aí a gente queria ter uma visão desse custo. E a forma que a gente encontrou de comunicar esse custo foi mostrar o seguinte, que se rateado pelo número de usuários, o valor da tarifa poderia chegar a R$ 9,80, por exemplo. Então, qual é a interpretação que a gente tem que dar a isso? Se não houver subsídio, se não houvesse subsídio, tá certo? O valor do rateio por usuário é desses R$ 9,80, tá? É claro que hoje a prefeitura subsidia o serviço, então ela chega com um aporte, e é por isso que esse valor não é alcançado. Então, assim, está se fazendo uma interpretação, de certo modo equivocada, em informar que o tribunal defende uma tarifa de R$ 9,80. Não é isso. A gente fez volto a repetir, a gente fez um simples rateio do custo da operação para poder mostrar a relevância do subsídio. Então, Teresina tem um sistema de transporte hoje que deveria custar aí cerca de 15 milhões, faturar, melhor dizendo, para que a gente tivesse uma melhora na entrega, né, desse serviço. E ele não consegue chegar nesse valor, tá certo? E o valor da tarifa para cobrir esse custo operacional aí é de R$ 9,80. Olha, acho que ficou clara a explicação do auditor do Tribunal de Contas do Estado. Foi feita uma conta simples de uma divisão direta entre número de passageiros e o custo do sistema, né? Então, é uma conta que aponta a necessidade ou o peso que tem um subsídio, que é o pagamento do setor através da prefeitura, e também o quanto está defasado, ao mesmo tempo, o quanto está defasada a passagem de ônibus, R$ 4,00, apesar das insatisfações da população, né? É como se fizéssemos aqui, vamos nos juntar para comprar um bolo de aniversário para Mardônio Valcalcer, não é verdade? Aí deu R$ 20 o bolo, divide por 5, cada um paga R$ 4,00. Mas chega um e diz, não, vou pagar 10. Aí é um subsídio que faz com que essa divisão seja menor. É mais ou menos isso que está determinando o valor da passagem de ônibus. Agora, doutor Adriano Barreto, a passagem de fato vai precisar subir na cidade de Teresina? Não existe. A necessidade até pode existir, mas não existe interesse, não existe motivação do poder público, da administração do doutor Silvio Mendes de aumento de passagem, de tarifa. Por quê? Porque a gente tem que primeiro recuperar o sistema, devolver a ele a credibilidade, investir na infraestrutura, que seja nos terminais, nas estações, que seja no piso em que o ônibus anda, que nós vemos aquelas canaletas, valetas. Tem regiões que passam onde ainda não é asfaltado. Asfaltou-se muita coisa em Teresina, mas ficou preterida a circulação dos ônibus e é muito carente a via onde eles rodam. O que o tribunal fez, e que a gente também faz, é justamente isso, é a tarifa técnica, né?
Mas essa tarifa técnica, ela barra na tarifa social, porque o nosso povo, que é um povo sofrido, né, não tem condição de pagar a tarifa que vem lá, calculado no frio número dos cálculos. Uhum. Então, a gente faz uma parametrização de acordo com o poder aquisitivo da população e diz, olha, o nosso usuário não tem condição de pagar esse valor. Então, a prefeitura disponibiliza recursos, que chama subsídio, para tentar o sistema não colapsar. Se não houver investimento, se não houver essa verba, esse aporte de dinheiro, a gente não consegue operar o sistema. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer a conta, a tarifa já era em torno de R$8, porque... R$8? Por quê? Porque o dobro do valor. Porque a gente arrecada 4, 5 milhões na catraca, lá no cartão, e a prefeitura todo mês põe 4,5 milhões, 4.750 o valor correto. Então, quando você faz esse alinhamento com os números de usuários, dá em torno de mais de R$8. Tá. Então, a prefeitura usa o dinheiro público para pagar parte do que seria o valor da passagem. Exatamente, perfeito. Agora, é possível garantir, doutor Adriano, que o aumento não acontecerá nesse ano de 2025, então? Não vai haver aumento nesse ano, porque a nossa intenção é justamente voltar à credibilidade do sistema. A gente dá condições para o usuário melhorar frotas, né? Melhorar as operações. Inclusive, tem estudos já sendo feitos para isso, né? Para que a gente consiga parametrizar o sistema e consiga dar esse conforto com relação às vias, né? Melhorar o piso, principalmente nos bairros, porque na primeira operação ficou muito sacrificado os alimentadores, né? Porque lá não houve investimento lá na via, não deu tempo de fazer. Aí veio a pandemia, o sistema definhou, né? Então, o senhor garante que haverá uma melhoria da qualidade do serviço, quantidade de ônibus, qualidade dos ônibus, ainda com o valor de R$4? Exatamente, perfeitamente. Não existe possibilidade alguma de se fazer isso agora, nesse momento. Esse anúncio é importante. Agora, vai aumentar a necessidade do subsídio, ou seja, a quantidade de dinheiro que a prefeitura destina dos cofres públicos para o sistema de transporte coletivo, para que seja feito esse modelo que você está propondo? Com certeza. A gente está trabalhando no limite, né? Então, os investimentos que tiver que ser feito, né, vai passar por um aumento do subsídio, né? A prefeitura vai ter que... Precisamos estar estudando um caixa, né, para poder ver a condição de endividamento da prefeitura, fazendo os estudos da necessidade do que vai ser preciso melhorar, que a gente já sabe mais ou menos o que vai... aumento de frota, renovação de frota. Quando a gente tiver essa conta aí, a gente vai chegar para o doutor Silvio, vai precisar de mais tanto, mais isso, mais aquilo, para poder a gente operar e dar confiabilidade ao sistema. A população não precisa se preocupar, a passagem não será de R$ 9,80 ou R$10. Nem maneira nenhuma, vai continuar nos 4. Agora, ano que vem, possivelmente. Com as melhorias, com os estudos, aí é possível que se pense nisso. Mas não isso é uma coisa a longo prazo, não é para agora, não. A Larissa Vasconcelos está mandando mensagens pelo 999100066, está perguntando: boa tarde, Joelson, e a toda a equipe da Cidade Verde. Sou Larissa, gostaria de saber como é que fica, em caso de aumento, a situação dos estudantes. Quanto devemos pagar? Eu aproveito aqui a pergunta da Larissa, obrigado, viu, Larissa, pela mensagem, para saber de vocês, a conta da meia passagem, ela não é necessariamente vinculada ao valor da inteira passagem, né? Não, aqui tem uma lei municipal, doutor Firmino, na época, que é 1/3 do valor, né? Se a passagem custa R$4,50, 1/3 do valor, né? Um exemplo, né? Então, seria mais ou menos R$1,50. Hoje estão pagando, parece que é 1,32, 33 reais o valor da passagem. Da passagem para estudante. Da meia passagem. Então, vai ser estabelecido um valor da inteira e o valor da meia separadamente. É consequência, né? O valor da tarifa, a meia é consequência, porque é uma conta que se faz de 1/3 do valor da passagem inteira. Chama-se de meia, mas não é meia, né? Não é metade. 33,33%. Muito, 1/3. A mensagem da Valquíria está aqui protestando, dizendo que a população não tem condições de pagar um valor como esse. Seria um absurdo cobrar o valor de R$ 9,80. Não será cobrado. Nós concordamos que é um absurdo. Não tem intenção de fazer isso no momento. Não vai ser feito. Olha, pergunta agora do Carlos Aguiar. Carlos, obrigado pela mensagem. Boa tarde. Gostaria de saber se os terminais vão voltar a funcionar. Os terminais de integração. Eles, dentro daquilo que está sendo pensado, haverá a utilização desses espaços? A intenção é recuperar o sistema. E depois de elaborar esses estudos, né, a gente vai ver de que forma
isso vai se dar. Por quê? A gente tem a região da Grande Teresina, que tem até um convênio, um consórcio também com Timon, por exemplo, que é a cidade vizinha. Então, isso vai enxergar todo esse bojo de cidades e coisas no entorno de Teresina, né? Então, fatalmente, deverá voltar a funcionar os terminais. Nós temos agora um estudo feito pela GIZ, que é uma empresa alemã de consultoria de transporte, que a Teresina foi laureada do universo de 140 cidades, escolheram 5 cidades para fazer esse estudo gratuitamente. Então, essa empresa vai apresentar um projeto para a prefeitura do Docil de ônibus elétricos, né? Que eles vão funcionar primeiramente na parte troncal. O valor vai ser o mesmo da passagem? Com certeza. Entra no sistema, é o mesmo valor? É, o mesmo valor. Então, ele vai fazer um estudo, parametrizar a quantidade de ônibus que vai ser necessário, porque tem a questão dos empréstimos que vai ser feito para a aquisição desses ônibus. A missão deles, o desafio é convencer de que, em virtude da aquisição do ônibus elétrico, no final das operações, dos 10, 15 anos do ônibus, ele vai se tornar mais barato do que o ônibus convencional, porque o preço de aquisição é caro. Entendi. Tem também o ganho ambiental, que é a redução de gases de efeito estufa, a descarbonização do sistema, que é uma questão ambiental que todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Uma dúvida técnica que pode ter boba, mas esses ônibus elétricos, eles são esses modelos híbridos, a baterias, ou são ligados à rede? É só mesmo a bateria, né? Bateria. Não vai ter nada de híbrido, não. Eles vão ser carregados, né? Aí vai ter que ver a modelagem desses ônibus para poder atender aquela demanda e aquele tempo de uso, né, da recarga das baterias, né? Eu lembro que nos anos 90 em São Paulo tinha uns ônibus que circulavam pelas ruas que eram ligados na rede. Ele é pendurado na rede. Aqueles ônibus elétricos puros, né, que eles são alimentados direto. É tipo um bonde, exato. Mas isso vai ser a bateria, os ônibus que no futuro virão. A mensagem, acabei de tirar. O nosso telespectador, o nome dele é Antônio Veras. Obrigado, viu, Antônio, pela mensagem. Infelizmente, existem muitos motoristas e aplicativos que, enquanto estiverem presentes no sistema de transporte público, nunca mais vão viabilizar a qualidade do transporte coletivo na cidade de Teresina. É uma opinião que ele dá. Pergunto para o senhor, existe um peso? O fato de existirem muitos aplicativos faz com que o nosso sistema seja um pouco menos, vamos dizer, agradável para o... Porque com o advento da pandemia, o sistema ficou meio que órfão aí, né? Porque tudo ficou paralisado, né? E as operações de transporte público reduziram. E então deu margem a essa porção de alternativas que o teresinense encontrou para se mover e prostituiu o sistema, né? Mas isso aí, hoje, por exemplo, se você for analisar qualquer passagem, qualquer viagem num tipo de transporte de aplicativo, 15, 20 reais, 30 reais, é muito mais caro, e o nosso povo não pode pagar isso. Então, com a oferta e a confiabilidade do sistema, isso aí naturalmente vai se acomodar, porque em todas as outras cidades onde houve esse problema, onde houveram essas baixa demanda no uso dos transportes, eles recuperaram. Teresina foi uma das poucas cidades que não houve essa recuperação. Ainda, né? Ainda. O nosso telespectadora Rita faz uma pergunta. Boa tarde, Joelson. Obrigado, viu, Rita, pela sua mensagem. Por que não se libera as vans para trabalharem? É muita burocracia na cidade. Ela pergunta como é que pode ser incluído as vans, como podem ser incluídas as vans dentro do sistema de transporte coletivo. E aquelas vans que foram propostas pelo próprio prefeito Silvio Mendes, né, para transporte entre bairros e algumas vias, ela pode ser feita por pessoas que ainda vão se cadastrar ou tem que ser as mesmas empresas que já ganharam as licitações? Não, na verdade, não tem licitação de van. O que a S-Trans faz, a prefeitura, é dar uma autorização para ele fazer uso daquela atividade econômica. Não existe esse transporte de van é uma autorização, é uma concessão que a gente faz. E não tem um número limitado, depende da necessidade. Só que, pela lei, a van só pode andar até 20% ou 25% no trajeto do ônibus, porque senão nós não vamos ter nem o ônibus nem a van. Nem van, uma acaba com o outro. Acaba com o outro. O Romeu manda mensagens perguntando, durante a campanha política ficou claro para os eleitores que já havia recursos para a compra de ônibus elétricos. Isso é verdade? É o Romeu. Obrigado, Romeu. Não existe do meu conhecimento, né, não existe essa coisa de comprar ônibus elétricos. Primeiro porque para se fazer uma compra dessa envergadura, tem que ter muitos estudos, que o valor do ônibus custa 3 milhões de reais, né? E nosso sistema não absorve isso aí, tem assim, que ser através de financiamentos, como agora, nesse caso, vai ter um financiamento com o banco, e ele vai dar a juros, né, módicos, fazer
essa possibilidade de empréstimo, né? Uhum. O Paulo do bairro Macaúba diz que concorda com o senhor, não há como melhorar, não há como aumentar o preço da passagem sem melhorar a qualidade da rede de transporte coletivo da capital. Muito obrigado, Paulo, pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí, mandando mensagens. Moradores aqui do bairro Angelim, mandando mensagem também pedindo para que o senhor verifique, o AES-Trans verifique a situação das paradas de ônibus lá na região e a quantidade de ônibus que atende ao bairro Angelim. Esse estudo de quantidade também está sendo feito já, né? Está sendo feito, mas qualquer situação pontual, a pessoa pode procurar lá a diretoria, lá as comunidades, as associações de bairro e falar da sua necessidade, que a gente está disposto a discutir o assunto e, como já tem sido feito já nessa gestão, de melhorias de fornecimento e atendimento desse serviço, né, para melhorar o sistema. A Ana pergunta se há um estudo para mudanças de percurso de linhas. Ela fala que, por exemplo, um ônibus que faz Mocambinho, Zona Sul, não é isso? O nome do Mocambinho Promorá. Mocambinho Promorá faz a volta atrás de uma loja, antigamente passava pela Miguel Rosa. Ela quer saber se esse tipo de estudo pode ser refeito também com essas novas avaliações que estão sendo realizadas. Obrigado, Ana. Todas essas questões a gente discute, se for um caso pontual, pontualmente. Mas com a parametrização do sistema, todo esse estudo vai enxergar todas essas possibilidades, né, necessidade de fazer isso aí. A Elisnete Ferreira dizendo que quem precisa ir pela Raul Lopes não tem ônibus para a utilização. Está aí a Elisnete. Muitas mensagens dos telespectadores. Eu quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagens para a gente, preocupados com o valor da passagem de ônibus. Recebemos aqui Adriano Barreto, diretor de transporte público da AES-Trans, garantindo que esse reajuste não vai acontecer, pelo menos não em 2025, né? Com certeza não vai haver. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí.